Fala pessoal, seja bem-vindo ao Vozes do Marketing. Se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de marketing, esse episódio é o episódio certo para você assistir. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Um convidado que ele era do mundo do esporte, ele entrou no mundo do marketing e ele vai contar um pouquinho sobre a história dele hoje aqui. Hoje estamos aqui com o Gustavo Lesse. Gustavo, tudo bem? Prazer estar com você aqui hoje. Prazer. Muito obrigado, boa noite a todos que estão assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Lesse. Hoje eu tenho uma empresa que presta serviço de logística, marketing e vendas. O nome dele é Lesse Hub. E é isso, cara. Antes de destrincharmos aqui tudo sobre a história do Gustavo, antes de falarmos sobre o mundo do futebol, falarmos sobre marketing, falar sobre empreendedorismo, eu quero te convidar para seguir a nossa página ali no Instagram, @Vozes do Marketing, mas também não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que precisa de uma motivação, alguém que quer planos maiores na carreira. Então compartilhe esse episódio, ative o sininho e curta a nossa página. Gustavo, cara, eu te conheci através de um amigo, o Felipe, porque o Felipe ele tem um projeto muito importante, que é ensinar pessoas ruins como eu, que não sabem jogar bola. Cara, eu sou ruim, velho, eu sou ruim. O Michael, pessoal, vocês não estão vendo aqui, o Michael tá aqui nos bastidores aqui, a gente joga aqui no final de semana, o Michael aqui tá balançando a cabeça falando, eu sou muito ruim. E o Felipe ele tem esse projeto de ensinar fundamentos, de ensinar pessoas a como ter fundamentos no meio do esporte. E um dia ali eu postei ali sobre o podcast, ele falou, Veríssimo, você tem que levar um amigo meu, ele é um cara muito... É um cara que ele tem um grande projeto ali, ele fez um projeto ali na Adidas, ele tem uma empresa de marketing. Eu falei, caramba, esse cara tem empresa de marketing, então é legal ouvir a história dele. E quando a gente conversou por telefone, cara, eu me emocionei com a sua história e queremos ouvir um pouquinho da sua história. E a primeira pergunta que eu já quero começar é: como era a sua vida no esporte? Como é que era a sua carreira antes de você entrar no mundo do marketing? Como você falou, mandar um abraço pro Felipe. Abraço pro Felipe aí. É uma pessoa excepcional. Deus tem trabalhado bastante na vida dele esses últimos dias, mas na época que eu trabalhei com ele. E antes de trabalhar, na verdade, quando eu estava ainda no profissional atuando, eu fiz alguns treinos. Ele me ensinou uma coisa sobre cruzamentos, que eu era lateral esquerdo, e eu tinha essa deficiência no cruzamento, né? Não só essa, como algumas, né? Tanto que eu acho que eu tenho todas. Não, a minha parte que eu tinha de desenvoltura é mais a parte física, né? E um pouco de tática. Mas ele me ensinou uma coisa simples, que era cavar a bola em vez de você tentar bater ela um pouco mais forte quando chegar na linha de fundo. E eu consegui usar isso no profissional, consegui me destacar nos treinos, que foi a oportunidade que eu tive de atuar como titular e fazer o gol no meu primeiro jogo como titular lá. Então o projeto do Felipe, cara, me ajudou também bastante para entender um pouco do que eu vivi quando era criança, na época do Magrão, que foi quem me introduziu no esporte. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele foi a primeira pessoa que me levou para fazer uma avaliação. Ele viu potencial em você. Ele fala, potencial assim, né? Ele era muito sincero, cara. Quem conhece o Magrão sabe. Ele falou assim, cara, você não é bom para estar no meio de campo, para ser um meia esquerda, e também é muito alto para estar jogando isso, e você tem uma velocidade boa. Então, se vira na lateral, é a única chance que você tem. E eu fui. Do início até o meu último jogo como profissional, eu sempre fui lateral esquerdo. Nunca me arrisquei em outra coisa. E ele me levou para fazer uma avaliação no CADES. Eu tinha 12 para 13 anos. Passei, fiquei lá acho que foi um ano. Joguei meu primeiro campeonato paulista federado com 13 anos. Caramba, show, cara. Depois disso, fui pro Cinésio. Joguei, conheci bastante gente. Quem não conhece o Cinésio é onde que o Enio dá treino. Foi onde que eu também conheci bastante gente. Aprendi a pegar busão. Tinha um amigo nosso que era o Zina, que ele trabalhava em Pinheiros para cuidar de carro. Então ele já sabia pegar um ônibus, já sabia qual ônibus passava ali, passava lá. E ele foi ensinando, cara. Essa parte aí eu aprendi na rua com os meus amigos. Isso com 13 anos? Ali eu já tinha 14. Eu fiquei 2013 com 12 para 13 anos. Joguei o Campeonato Paulista e acabou o Campeonato Paulista, eu não consegui nada.
Aí tinha uns amigos meus que estavam jogando lá e me levou pra mim estar participando lá. Aí a gente jogava o DEF, Copa Cagiva, os campeonatos bons. Vocês chegaram a jogar contra algum time grande, São Paulo? Quando eu tava no CATS, a gente jogou contra o Santos. Caramba. Eu joguei lá no CT dos meninos da Vila, foi uma mistura. Esse Santos dessa época foi a época, esse ano aí foi o ano que o Neymar tinha acabado de sair do Santos ou não? 2013, cara, eu não vou lembrar, lembrar, não vou lembrar, porque eu não era muito ligado assim na parte esportiva profissional, meu negócio era jogar bola. Sim. E eu fui vendo que tinha margem, né? Pra ter, talvez... Ter sucesso nesse caminho. Isso, conheci algumas pessoas, alguns empresários na época, chegou a conversar com meu tio, pra perguntar sobre algumas coisas. Meu tio também já foi atleta profissional, jogou. Na minha família teve algumas pessoas que chegou a atuar, cara. O que, cara, assim, que fez você sair desse caminho que, aos olhos de muito, é promissor para você pegar e entrar mudar de área? O que te fez? Quando foi que deu esse estalo assim, vou mudar de área? Na época, igual você comentou sobre a Adidas, eu já tinha vivido algumas coisas no futebol, cheguei para fora do estado, joguei em Sergipe, o Campeonato Sergipano lá, sub-18, foi lá que eu me profissionalizei a primeira vez. Só que eu não atuei como profissional lá, acabou que eu não fui muito aproveitado, a gente rescindiu o contrato e eu voltei para São Paulo. E eu comecei a estudar porque eu vi que não tinha margem mais, porque falam, né, você chegou aos 18, futebol esquece, cara, vai trabalhar. Na época eu trabalhava no Barbeiço, e foi onde que eu também aprendi muito com o Marcelo, Caeda, sobre negócios. Na época a gente foi eleito o melhor bar de São Paulo, cara. Que legal. E a gente disputou com bares de Vila Madalena, Vila Olímpia. Isso. Eles foram entrevistados pela CNN Brasil. Só que eu vi que, não pela profissão, mas eu não me encaixava ali, sabe? Na época eu era garçom, carregava aqueles baldes de... Nossa. cheio de gelo, cerveja, bebida. uísque, lá era muito cheio, muito cheio. E eu não me via ali, eu falei, cara, eu não quero isso. Pra mim, até tinha gente que já tinha mais idade do que eu tinha 18 para 19 anos. Eu falei, cara, eu não quero chegar com 25, 30 anos e estar trabalhando assim. E comecei a estudar algumas coisas. Aí entrei no Senac, fiz um curso de auxiliar de operações logística. Quando eu finalizei esse curso, me inscrevi numa vaga, só que eu não sabia que era Adidas. E eu fui aprovado. Depois que eu finalizei o curso, fui aprovado e me falaram sobre trabalhar na Adidas. Fui pra lá. Aí você chega lá, você vê uma estrutura gigantesca, cara. Eu nem sabia que a única Adidas, o único CD da Adidas que tinham no Brasil era aqui no Embu das Artes. Caramba, cara, que legal. E quando eu cheguei lá, vi aquela estrutura gigantesca. Tinha bastante coisa para mim aprender e praticar, porque eu tinha visto também no curso. Fui separador de pedidos lá. Fui entrevistado pelo Vanderlei. Não sei se vai chegar a ele, mas um abraço, Vanderlei. Foi um cara que me ajudou muito, me falou bastante coisa do mundo corporativo, que na época não me fazia sentido, mas anos depois, muitas coisas que ele falou, eu vi que é verdade. E, cara, quando eu cheguei lá, tinha um projeto 300-500 que eles estavam querendo implementar, que era de produtividade. Para melhorar a produtividade. Isso, para melhorar não, a gente ia na época acho que era triplicar o que as pessoas faziam lá. E era algo... extraordinário. Isso, era muito gigante. Tanto que a gente entregou esse projeto depois de 2 anos. E Vocês ficaram 2 anos elaborando um projeto antes de apresentar? Caramba, cara. Esse projeto não o que eu fiz, esse daí é o projeto da empresa. Sim, da empresa, entendi. Esse daí eles já tinham lá, que eles estavam tentando formas de desenvolver, e aí entrava pessoas, saía pessoas, e a gente tinha que atingir o Traput lá, que era de 197 calçados, se eu não me engano. O que é o Traput? O Traput é o quanto que você tem que fazer por hora. Um exemplo, a gente tinha a meta de separar 197 caixas. Eu não sei se é esse número exato. 197 caixas. E a gente tinha... A meta do projeto era chegar a 300. Caramba! Então era um salto muito alto. E de têxtil, que é camiseta, meia, essas coisas, a gente ia sair, se eu não me engano, era de 200 e pouquinho para 500. Isso cada um, um exemplo. Tá nós 3 aqui, cada um tinha que separar. Cada um? Não é a equipe? Não, era cada um. A gente trabalhava, quando eu cheguei lá, acho que era 40 colaboradores que tinha de separador. Entre separador e a pessoa que faz a introdução das caixas, separação
da etiqueta. Uhum. Aí foi isso, aí passou, a gente conseguiu entregar esse projeto. Foi um projeto que marcou a Adidas do CDMBU. O nosso diretor na época, o André, foi reconhecido lá pelos grandes. Uhum. A gente também foi a única Adidas que conseguiu manter um número positivo durante a pandemia, que eu trabalhei lá durante a pandemia. E esse negócio de que eles tinham lá, né, acho que se eu não me engano era missão ou valores, que era pensar fora da caixa. Uhum. E eles falavam isso bastante, quase todos os dias. E eu via que a parte de você ser mostrado, porque eu era o terceiro. Uhum. Tinha um pessoal que trabalhava na Adidas mesmo e tinha um pessoal que era terceiro, eu era Uhum. terceiro. A forma de você ser visto era você se apresentar um projeto, porque eles tinham todo uma reunião por mês. Aí parava todo o CD, o André vinha, descia, junto com os outros coordenadores, diretores, gerentes, e mostrava os números, quem tinha um projeto aparecia lá. E eu falei, cara, eu preciso ser visto para mim sair de terceiro e conseguir uma vaga na Adidas como Adidas, assim. né? Que os benefícios eram extraordinários, cara. Era 40% de desconto, um dos benefícios era 40% de desconto do site. Caramba, que legal. Fora ingresso para Lollapalooza, bonificação cada ano que você continuava como Adidas. O salário também era muito bom. E eu falei, cara, eu preciso ser visto. Você colocou como meta, naquele momento, ter um projeto para poder conseguir te abrir porta ali na Adidas. Caramba. Isso era a minha estratégia era Sim. essa. E só que tinha um ponto. Para você fazer a prova para ser Adidas, você tinha que ter, acho que 2 anos de terceiro. Não, ou 1 ano de terceiro. Uhum. Não, se eu não me engano, era 1 ano de terceiro. Eu falei, durante esse 1 ano, eu preciso criar algo para mim estar ali com eles. Para as pessoas me verem, mesmo que seja como terceiro. Porque quem não é visto não é lembrado. Então essa foi a sua ideia. Eu Exatamente. preciso aparecer, porque se eu não aparecer, eles não vão lembrar de mim. Não vão. E era, se eu não me engano, mais de 500 funcionários. Caramba. É gente pra caramba. Uhum. Então eu comecei a pensar, do nosso setor, o que mais pecava era erros. Porque o volume grande de demanda, você tem que atingir um número muito grande, então você tem margem para fazer algo diferente, que seja correr mais, só que você tem a margem para errar mais. E o nosso ponto que a gente pecava era muito erros. De colocar um produto na caixa de outro, aí dava retrabalho para o setor que conferia. Aí o processo, em vez de ficar mais eficaz, ele ficava mais improdutivo, né? Dava uma bola de neve. Isso. Aí todo líder que era responsável por isso tentava alguma coisa para melhorar, aí melhorava aquele 2, 3 dias, mas depois os meninos, para alcançar a meta, fazia do jeito que eles conseguiam. E eu comecei a ver esse ponto como se eu conseguisse criar algo para isso, eu ia ser visto. Aí beleza, passei 2, 3 meses pensando, tive uma ideia, comecei a construir a ideia, só que eu não me sentia à vontade de passar para os meus líderes, que era muita coisa que eles tinham também que cuidar. Era um setor de 40 pessoas. Isso, nossa, fora o que o Replenish era um setor que ligava com a gente, porque eles abasteciam pra gente separar, então às vezes não tinha peça lá, os líderes tinham que conversar um com o outro pra ver o que aconteceu, aí às vezes não veio de lá de baixo, era uma loucura. E isso a gente tendo que entregar 300, 500. Eu falei, não vou tomar esse tempo deles pra mostrar uma ideia que eu tive, eu preciso mostrar um resultado. Aí foi onde que eu criei o projeto Formação Tática, que dentro do futebol eu trouxe o que eu tinha vivido, que quando você quer combater um time que está numa posição melhor, você vai formar uma tática para você combater aquilo. E foi mais ou menos o que eu pensei, eu formei uma tática para combater os erros. Aí, falando assim, fica um pouco complexo, né? Mas era um carrinho que a gente separava com 3 caixas em cima, 3 caixas embaixo e 3 caixas embaixo. Era 3 fases. E eu comecei como se fosse do iniciante ao mais experiente. Eu separei, tirei todas as caixas do meio na primeira semana. Aí depois na segunda semana eu coloquei só as 3 caixas em cima e deixei as 2 embaixo. E foi indo degrau até chegar na 4ª semana, que completaria um mês, que eu, quando fechava que eles fechavam todo o scout, eu colocava completo. Aí na minha 3ª semana que eu tava separando assim, e eu tava batendo o trapute diário. Então no caso você elaborou o projeto e estava colocando ele em teste. Eu mesmo. Isso sem ninguém saber. Os meninos ficavam até zoando, ô Lécio, mas por que você tá separando assim?
Aí eu falei, não, nada, não queria falar Sim. também pra... O meu medo também era deles tentarem Copiar fazer, fazer algo igual. Aí eu pegava, fingia que era doido, aí comecei a separar assim, até que teve uma mudança de gerente do CD. Aí o gerente novo foi passar pelos setores. E ele veio até mim, ele foi cumprimentando todo mundo, e ele veio até mim, aí olhou assim, mas por que você tá separando assim? Aí eu dei aquele gelo no coração, falei, será que eu falo a verdade? Ou então eu invento uma desculpa? Aí na mesma hora que me deu um gelo no coração, aquela vozinha na cabeça, fala a verdade. Aí eu peguei e falei, então é um projeto que eu tô elaborando, tô testando para depois passar para eles e tal. Aí ele pegou e perguntou como que é. Eu falei, é um projeto de erros, eu sei que a gente tem bastante erros, eu quero diminuir ao ponto de acabar os erros pra gente conseguir alcançar o Ultraput. Aí ele foi e começou a perguntar mais, eu achei que já havia uma bronca, mas não veio. Ele falou assim, mas você tá batendo? Aí nessa, o Vanderlei, que era meu líder, e ele que me contratou, e lá tinha uma cultura de, se você contratou, ele é seu menininho, né? Sim, se ele foi muito bem, mérito seu, mas se ele foi mal também... Mérito seu também. Aí ele veio, ô Vanderlei, você tá sabendo disso daqui? Ele falou, não. Aí o Vanderlei andava com o notebook, porque lá tinha um Ultraput, hora. Aí ele passava, se alguém atingiu... Ele falava, você bateu. Porque às vezes não dava tempo da gente parar pra ver o quanto que a gente bateu. Sim. Aí ele andava pelos setores pra falar, você bateu, parabéns, continua assim. Ou você não bateu, vamos dar um gás pra você recuperar. Ficou faltando 20 peças. Recupera na próxima. Aí ele foi e mostrou, qual que é o login dele? Aí ele foi e mostrou meu login, eu tinha batido todas as horas. Você tá separando assim? Eu falei, não, tô separando assim. Aí ele falou assim, ele tá com um projeto, falou pra mim, não dá pra mim... entender tudo agora, porque ele tem que bater a hora dele, mas no final dessa semana eu quero uma reunião com ele pra me ver os números dele. Caramba, que legal. Aí eu... Já ficou... eu tomei um gelo. Tá acontecendo. Aí ele foi, deu 2 passos, voltou pra trás. Como que é seu nome mesmo? Eu falei, Luiz. Parabéns, Luiz. E foi embora. Aí eu, caramba, será que é isso mesmo? Aí já comecei a separar com mais gás ainda. Finalizou o dia, eu tinha batido o Ultraput. Aí o Vanderlei veio falar comigo, perguntou pra mim como que era, eu fui e expliquei pra ele, falou assim, fala com a Mayara. A Mayara foi uma líder que me ajudou bastante nesse projeto. Ela trouxe toda a estrutura, que eu sabia de algumas coisas, mas ela trouxe mais com ar de corporativo mesmo. Eu sabia aquilo que a gente aprende em curso, né? Montar um slide e tal, bota os negocinhos talvez que às vezes nem faz sentido na apresentação, mas você quer deixar bonito. E ela montou, ela falou assim, manda pra mim como que você criou e qual que é a sua ideia. Aí eu voltando do trabalho no ônibus, eu fui escrevendo no WhatsApp. Fui escrevendo tópico do início ao fim, mandei pra ela no WhatsApp. Até esses tempos atrás eu tinha esse print. Aí mandei pra ela, ela foi e criou o slide. Aí mostrou pra mim os números, que os números estavam bons. Aí eles perguntou pra mim há quanto tempo que eu tava. Eu falei, não, já tô na 3ª semana e tô indo pra última. Aí eles puxou o Ultraput lá, meu. E tava batendo tudo certinho. E falou assim, seu resultado tá muito bom. Continua assim, finalizando. Se você finalizar o mês assim, é muito certo que eles vão aprovar o seu projeto. Aí fui, esperei chegar o final do mês, bati. Eu não tive nenhum erro de calçado e nenhum erro de texto. Aí esse resultado foi extraordinário. Aí ele foi, pediu pra mim explicar o que aconteceu. Montei aquela apresentação legal, junto com a ajuda da Mayara. Ela tava comigo na apresentação, aí sentou o gerente do CD. A Pamela, que era supervisora do e-commerce, que também fazia sentido porque também os erros desafogava a equipe dela. E fui e apresentei, cara. Tudo desse mesmo jeito, mostrei pra ele a minha ideia, mostrei pra ele quem eu era, porque do projeto, o nome do projeto Formação Tática, que eu já tinha vivido no futebol. E eles aprovou a apresentação, ele falou parabéns pela apresentação, parabéns pelo resultado, e vou passar pro André. O André era o diretor. Aí a gente conversando lá na ligação, falei, cara, talvez quem tenha trabalhado em empresa de multinacional entenda. A hierarquia é muito forte para você sair de um terceiro e apresentar um projeto para um gerente da Adidas é algo gigantesco. Naquela época eu não tinha tanta proporção, não sabia quanto que isso era impactante. Eu cheguei a apresentar também para o meu setor de 40 pessoas, mais o setor de e-commerce, que era acho que umas 35 meninas também, era um setor gigantesco.
Depois disso, a gente ficou esperando a movimentação para ver se de um projeto ia virar processo dentro da Adidas. Acabou que nesse meio tempo se perdeu. Eles tentaram fazer com que outros meninos fizessem a mesma coisa para ver se tinha sido algo meu por conta que o projeto era meu, ou se fazia sentido aplicar dentro da operação da Adidas de picking. Alguns meninos não conseguiram alcançar. Eles pegaram essa primeira parte de introdução para colocar quando o menino era new picker, que era um novo contratado, de começar com uma semana da forma, outra semana foi acertando. Aí isso virou processo, agora o restante não acabou não. Então esse projeto que você criou meio que virou processo do CD da Adidas aqui. Isso, virou processo de new picker. Tinha uma outra coisa que eles tinham lá de início também, que acabou juntando, se eu não me engano. Pode ser que seja um new picker mesmo. Aí depois disso, cara, eu apresentei pro André. Teve um dia lá que tava o André, todos os supervisores da Adidas, da parte da manhã. Tinha um rapaz que tava na ligação de vídeo chamado, que eu não lembro. Eles fizeram algumas perguntas para mim, que eu consegui responder. Treinei bastante a apresentação. Apresentava lá, cara, que legal, agora eu lembrei. Apresentava pra minha mãe, pra minha tia, pra minha irmã e pro meu irmão. Na sala, tinha televisão lá. Deu aquele medo, você sentiu aquela frio, aquele medo assim, rapaz, eu vou ter que apresentar pra um monte de diretor importante da Adidas? Eu não sabia, cara, eu achei que ia ser só o André do mesmo jeito que foi a primeira apresentação. Achei que ia estar um exemplo. O André, o gerente, que era o Arthur, agora eu lembrei o nome dele, um abraço, Arthur, se um dia chegar pra você. Última vez que eu vi ele tava na MUT. Pra mim ia ser como tivesse o André, o Arthur e a Pamela e meus líderes, que foi como foi. Sim. Mas chegou lá não, eles separaram o auditório que eles chamavam lá, que era a parte de reuniões. E tava uma sala enorme, cara. Um monte de cara que já sabia que era grande. Eu falei, rapaz, eu não tava preparado pra isso tudo não. Mas já tinha treinado ali umas 10 vezes de noite, que eu chegava, trabalhava. Na época eu também estudava. Aí quando eu chegava em casa, que eu falava, mãe, dá pra senhora ver como que tá sendo? Eu juntava minha mãe, minha tia, meus irmãos, e eu ia começar a falar. Aí ela falou assim, eu acho que você travou um pouco nessa parte. Eu falei, é verdade, aí ia voltar de novo. Apresentar umas 2, 3 vezes lá pra eles. Isso durante uma semana, por aí. E pra quando chegar o dia, eu tá preparado. Mas na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele tanto de gente... Acho que tudo caiu por terra. Não, o coração, cara, é por isso que eu falo, o futebol ele me ajuda muito até hoje nisso, cara. Porque quem joga futebol sabe, ainda mais quando chega no patamar de ser um campeonato paulista, um campeonato federado, como eu já joguei campeonato profissional... Antes de você começar a dar aquele frio, cara. Se você não souber lidar... Essa pergunta que eu sempre tenho. Como é que é para um jogador de futebol conseguir se concentrar com tamanha pressão? Por exemplo, você jogou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, principalmente para jovens como você, na época estava iniciando ali no futebol, é o sonho de uma vida. Como é que é ali conseguir se concentrar num momento desses? Cara, eu pensava mais no que eu poderia não ganhar, cara. Que seria o dinheiro, a estrutura... que tinha pessoas que eu poderia mudar a vida, que era minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas tias. Então, era isso, que até quando eu estava no profissional, eu pensava nisso, eu nem pensava no jogo. No jogo em si. Cara, eu preciso jogar bem para que eu consiga ser visto. Porque eu nunca joguei em time de expressão grande, sempre fui comendo ali pelo ralo do futebol, né? Era isso que eu pensava. Aí, quando eu tava no CAT Sub-13, meu tio ia assistir meus jogos. Então eu falava, eu preciso honrar o que meu tio tá fazendo, que era um esforço danado, cara. Ele saía, na época ele trabalhava na Fórmula Academia, ele saía de lá, vinha pra casa, só se trocava e ia me levar pro treino. Aí eu já tinha entendido essa situação, eu falava, preciso honrar isso. Fora gastos, né, que querendo ou não é um lanche, é chuteira. Na época de chuteira, meu tio ainda conseguia me ajudar, porque... ele jogava na várzea, só que a várzea não é o que é hoje. Eles davam, para bons jogadores, eles davam chuteira. E eu sempre tive o pé grande, aí eu calçava o mesmo tamanho do meu tio, aí eu pegava. Caramba. Eu lembro quando teve o amistoso dos meninos da Vila contra o Santos lá, aí meu tio tinha uma Timbro, tinha acabado de lançar do Ronaldinho, que ele tinha ganhado de um aluno lá da Fórmula. Aí ele pegou e falou assim, se você for bem nesse jogo...
essa chuteira é sua. Cara. Aí junta, né? Acabou que eu fui bem até os 45 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu só fiz cagada. Aí eu só vi ele gritando: Ô Gustavo, concentra no jogo! Desceu meu tio, minha mãe, o amigo do meu tio Bebeco, minha tia, desceu uma família no golzinho quadrado, no golzinho bola. Foi pra assistir lá e acabou que eu desci, fiquei um pouco... frustrado. Acho que querendo não, a pressão também danada. Eu tinha 13 anos, pô. Mas o que? Errando um passo? Coisas bestas? Isso, coisas bestas, cara. Que no normal você... Não erra, assim. Não erra. Mas faz parte do futebol. Então, voltando à sua pergunta, é isso, cara. Eu pensava mais, quando dá aquele friozinho na barriga, é o que eu posso fazer diante dessa situação, que esse friozinho na barriga não vai ser nada. Aí eu, quando pensava assim, apitava, você dá aqueles 3 pulinhos pra cima, primeiro toque na bola, depois... Aí você vai acertando, vai pegando confiança. Cada vez mais você vai mentalizando. Preciso fazer isso acontecer. E foi isso, cara. Até hoje. Hoje não, né? Porque faz tempo que eu não brinco. Não joga. Você não joga nem por brincadeira, assim? Não, cara. Não. É um lado um pouco negativo, mas hoje eu vejo que o futebol tomou muito meu tempo. Me trouxe bastante coisas boas, mas também tomou muito meu tempo. Aí hoje, se eu tiver jogando futebol, eu vejo que eu poderia estar fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro. Sim. Prefere ganhar dinheiro do que... Hoje sim. Sim. Tanto que eu engordei um pouquinho. Mas fala pra gente, desculpa. Como é que você entrou nesse mundo do marketing? O que te fez, assim, pensar assim, tem uma oportunidade aí de negócio? Porque todo mundo que entra no marketing, eu acredito que a boa parte das pessoas não cai de paraquedas. Vê ali uma oportunidade, vê alguém trabalhando, ou vê o negócio e pensa, pô, tem uma oportunidade ali. Quando foi que você viu que tinha uma oportunidade ali no mundo do marketing pra você? Foi quando eu saí do profissional, cara. Saí do profissional, sem dinheiro nenhum. Minha esposa que tava arcando com tudo, cara. Foi. Que eu não ganhei dinheiro com futebol, não. O futebol me apresentou bastante pessoas, me levou para lugares que talvez, se não fosse ele, eu não tinha conhecido, mas não ganhei dinheiro nenhum com futebol. E eu tinha que trabalhar, porque eu já morava de aluguel, as contas já estavam apertando para minha esposa. Meu cunhado me indicou para trabalhar numa empresa de semijoias lá no Bom Retiro. Aí no primeiro dia que eu cheguei lá, eu vi um rapaz chegando com uma bolsinha, subia lá pro onde que ficavam as joias de bruto. No caso, são as joias mais caras? Ou não, são as primeiras joias, que é o modelo. Sim. Que é as que vem mais certinha. Depois dessa vem milhares. E eu... O que esse cara foi fazer? Aí subiu, demorou uns 30, 40 minutos, desceu. Tchau, pessoal. Eu falei, opa, como assim? O que ele tá fazendo lá? Aí no primeiro dia, né, você tá acanhado, não conhece o pessoal, você fica quietinho, né? Aí ele ia um dia sim, um dia não. Foi no terceiro dia, ele subiu lá de novo, do mesmo jeito, ficou uns 30, 40 minutos e desceu. Aí eu já tava um pouco mais enturmado, aí eu perguntei pra Carol, falei, quem é esse rapaz? Ele falou, o menino que tira foto aí. Tira foto das fotos. Caramba, ele vem, tira as fotos e vai embora. 40 minutos? Falei, cara, nós fazia a parte da produção. Queria eu, né, já tá indo embora agora e tal. Aí você vai sentindo aquela, caramba, queria estar no lugar dele. Aí mais 6 horas pra você trabalhar. Eu falei, rapaz, quando ele vir a próxima vez eu vou perguntar. Não vou ficar com curiosidade não. Aí passou o dia dele vir. Eu falei, tudo bem? Só fazer uma pergunta. Você trabalha com o quê? Não, eu sou fotógrafo, videomaker. Eu trabalho aqui. Mas você só trabalha aqui? Ele falou assim, não, tem mais 4 clientes pra me atender hoje. Eu falei, rapaz. Eu falei, desculpa a pergunta, mas quanto que você ganha aqui? Aí ele ficou um pouco sem graça. Mais ou menos R$250. Aí eu, caramba, R$250 o cara faz quase meu salário aqui, num dia. Falei, mas é difícil? Tá? Tem que ter equipamento, tem que saber, né, sobre... Aí ele falou umas coisas técnicas de câmera que eu também não lembro. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei, caramba, imagina você atender 3, 4 clientes a cifra já começou a cair na cabeça, você fazendo as contas básicas, cara. Caramba, imagina, cara. Se faz atender 5 clientes, eu ganho 1.000 e... Dá o quê? 250, você falou? Daria 1.250, isso? Não, se ele for 4, dá 1.000, né? Não, se for 4, mas aí se você 5 clientes, daria 1.250. Isso.
Aí você começa a fazer as contas e... Quanto que eu recebia na época, eu falei, rapaz, vou um pouquinho mais a fundo. Aí eu fui perguntando pras meninas, enquanto ele não era o dia dele, falei assim, é difícil pra entrar nessa área, tal. Aí tinha uma pessoa que ela cuidava do Instagram dessa marca. Cuidava assim, né? Ela buscava influencers, que eu também não sabia que tinha esse mercado. O nome dela é Gabriela, um abraço, Gabi. Ela buscava influencers que faziam parcerias, sentido, sentido pra marca, se tinha lifestyle da marca. Eu fui perguntando algumas coisas, mas como que funciona? Ela faz ela te contratou pra você fazer também esse serviço? Falou, Aí eu fico aqui no Instagram vendo modelos. Eu falei, cara, tem imagem pra isso. Caramba. Aí beleza, aí fiquei lá durante 6 meses, aprendi algumas coisas, aí finalizei o tempo que eu tava lá, que fazia mais sentido pra mim. Fui trabalhar na mesma empresa da minha esposa, Nana Minzi, uma empresa de alto luxo, lá do Bom Retiro também, que é roupa feminina. Cheguei lá, a mesma coisa, cara, já tinha um pessoal que cuidava especialmente do Instagram, que era a Pamela, que eu aprendi muito com ela, me ensinou bastante coisa. E eu vi a forma que ela trabalhava com Canva, igual a gente conversou lá com Canva, CapCut, falei, cara, não é algo lá extraordinário. Lá na outra já era uma máquina de fotográfica, eu já vi um pouco de dificuldade, porque você vai ver o valor de um equipamento desse, é absurdo. Aí eu fui conversando com ela, entendendo mais um pouco como que era o serviço dela. Ela criava fly, gerava campanhas, tirava fotos. Fora o outro trabalho que a marca também fazia com equipamentos gigantescos também. Eles tinham um estúdio lá top. Show. E ela foi me explicando algumas coisas, cara. Eu falei, pô, tem margem pra isso. Aí eu comecei a pensar que por aqui não tinha ninguém que fazia esse trabalho. Que Embu das Artes, no caso. Sim. Eu pensei especificamente no Santa Teresa, que é o segundo maior polo de Embu, né? Tem um centro lá e hoje aqui no Teresa a gente tem tudo que um bairro de alto padrão tem. A gente tem adventista, a gente tem posto de gasolina, a gente tem posto de saúde, açougue, banco, tem tudo ali no Santa Teresa. Divisa com Casa Branca, né? Eu falei, cara, tem empresas de médio, grande e pequeno porte. Dá pra gente... possibilidade de mercado ali. Dá pra mim pensar em algo. Só que você pensar em algo e você tomar atitude é uma distância muito grande. Aí comecei a estudar algumas coisas, cara. Quando eu tava trabalhando na Anamise, que a gente conversou, que eu vi um vídeo sobre o Alfredo Soares falando sobre um livro dele, que todos somos uma marca. Um dos donos da G4. Isso. Aí eu falei, aí a forma que ele falou no vídeo me interessou. Eu falei, vou comprar esse livro. Comprei o livro, não lembro se eu comprei ou se eu ganhei. Peguei o livro, comecei a ler. Aí fazia ali 1 dia, 2 dias que eu tava lendo. Lá na Anamise, o diretor, o Abrão, ele tinha uma cultura de chamar, conversar, explicar algumas coisas. E ele, nesse dia, ele queria falar sobre uma parte do marketing, né? Que era o CAC, o LTV. Aí quando ele falou CAC, ele perguntou, alguém aqui sabe o que é CAC? Aí eu levantei a mãozinha, né? E lá eu trabalhava como estoquista. Aí levantei a mãozinha, ele falou, você sabe o que é CAC? Então explica pra gente. Eu expliquei. Ele falou, é isso mesmo. Você estuda sobre isso? Aí eu falei, não, eu tô lendo um livro. Aí expliquei isso sobre o livro, o que o livro falava, quem era o autor. Ele falou, não, legal, continua nesse caminho que você... Tem futuro. Aí eu peguei e, cara, eu tô lendo um livro. E eu já consegui trazer uma informação importante. Aí eu comecei, cara, a estudar. Comecei a ler bastante. A maior parte dos meus estudos é leitura. Tudo de livros, às vezes não só físico, mas matérias. Digital, e comecei a ler mais sobre isso, sobre marketing. E eu também, na época, estava ouvindo uns podcasts do Joel J, com aquele... que esqueci o nome dele, cara. E ele falava sobre as métricas do Instagram, sobre o algoritmo. Eu falei, acho que eu tô com algumas informações que dá pra fazer algo diferente. Fiquei lá também durante 6 meses, acabou que eu optei por sair. Vim pra cá, foi na época que eu comecei a falar com o Felipe sobre isso. Aí ele falou, não, cara, você tem bastante coisa pra ensinar. Poucas pessoas viveram no futebol que você viveu. Meninos mais talentosos, com mais habilidades, não chegou ao nível profissional, não chegou a disputar um campeonato profissional. E você tem bastante coisa pra agregar. Um ponto importante que tudo isso que eu vivi no futebol não foi pelo meu talento técnico. Foi um pouco mais do meu esforço físico e tático.
Nunca fui aquele menino de pedalar, da caneta. Era botar a bola na frente e correr. E não sei se vai ter alguém que tá no futebol. Cara, seja humilde, seja humilde. O que me fez passar na avaliação, uma das coisas que me fez passar na avaliação foi a humildade, porque eu tinha 22 anos e tinha que sair da Adidas. A gente mudou algumas coisas, né, da conversa, a gente vai se perdendo em bastante coisa. Mas quando eu saí da Adidas para realizar meu sonho de ser jogador profissional de futebol. E quando eu saí de lá sem nada, cara. O Rafael Nunes, que era meu supervisor na época, me deu a oportunidade de sair com todos os meus direitos de lá, numa conversa muito honrosa. Ele me deu a oportunidade de sair de lá com todos os meus direitos. Então você pediu pra sair em vez deles te mandarem? Vi se tinha margem. Ele falou, agradeceu por tudo que eu tinha feito lá na Adidas. Tem bastante coisa que vai passando, a gente vai conversando, vai mudando de assunto. Mas ele falou que por tudo que eu tinha feito, não seria nada mais justo do que eu sair de lá com todos os meus direitos. Aí no outro dia eles já tinham me dispensado. E com todos os meus direitos. E na época eu tinha acabado de morar de aluguel com a minha esposa, a gente tinha tomado essa decisão. Eu tinha acabado de comprar um carro, o carro do meu tio, o golzinho. Sim. Que eles foram lá assistir meu jogo no Santos. E eu comecei a treinar, cara. Não tinha oportunidade nenhuma, não tinha empresário. Comecei a treinar por conta própria, paguei minha academia, paguei meu suplemento e comecei. Treinava com o personal Gustavo Abrantes, aqui na época eles tinham uma quadrinha aqui no Santos, que era perto da rotatória do cemitério. Eu comecei a treinar com ele. Até apareceu uma oportunidade que o Kelvin, que jogou comigo lá em Sergipe, mandou pra mim de uma avaliação. E era uma avaliação para 2000. Eu já tinha 21 para 22 anos. Quem tá no futebol sabe quanto que é desafiador, porque você já viveu algo no futebol. Eu já tinha assinado contrato profissional, para você dar aquele passo para trás para passar por avaliação. E eu paguei R$60 na avaliação. E era lá em Suzano. Olha que loucura. Quando eu cheguei lá, o cara que ajudou meu tio, na época que meu tio jogava, era o Jackson. Tava lá, só que nem eu sabia que era ele e nem ele sabia que era eu, porque eu só ouvia a história deles. Que foi o Jackson foi um cara muito importante pro meu tio, fez diversas coisas pra ele, e nem foto dele eu tinha visto. Fui o primeiro dia, passei, fui no segundo dia, passei, no terceiro dia eu levei minha tia. Eu tava indo com o carro da minha sogra. Levei minha tia, que era o dia decisivo. Eu falei, vamos lá, tia, que era meu amuletinho que eu tinha levado em outras avaliações, tinha dado certo. Falei, vamos lá, tia. Aí chegou lá, fiz a avaliação, passei também. Aí de todos os que estavam da idade profissional, eu fui o único que passei. Graças a Deus, Deus colocou a mão. E quando finalizou, minha tia me chamou, falou assim, Gustavo, eu acho que conheço aquele cara. Aí eu falei, quem, tia? Eu nem sabia que ele era o diretor. Aí falou assim, aquele cara. Aí na hora que minha tia foi até ele, a gente foi conversar, eu falei assim, minha tia falou que conhece o senhor. Falou, quem é a sua tia, rapaz? Aquela mocinha ali. Aí os olhos dos dois estagalou. É a Rose, a mãe do Alberto. Eles se abraçaram, fazia mais de 20 anos. Eu, na época, eu tinha 22. Eu nem acho que nem era nascido na época que meu tio jogava. Caramba. Aí fazia mais de 20 anos que eles não se viam. Aí comentou, e fulano, e ciclano, aquelas histórias de quem não se via há muito tempo. Aí depois disso eu fiquei lá no Ecos durante, acho que foi 5 meses. Trocou o treinador, mandou algumas pessoas embora. Aí o menino que estavam lá, o Ian, me indicou pro empresário dele, que o empresário dele pediu pra mim lá, eu treinei com ele lá, viu que eu tinha uma qualidade, mandou pro Atlético Mogi, que foi onde que eu fiz a avaliação. Mais uma vez, com 23, na época eu já estava com 23 anos. Você precisou dar um passo atrás, voltar. Muito. Fiz a avaliação, aí tava o Fred na comissão técnica. O Fred era o técnico, o Francesco, o Clé. Clé é referência aí no futebol, ele está lá na Portuguesa da Vila Mariana. Negão forte, gritava mais que Botamote. Rapaz, velho. Aí ele falava assim pra mim, Gustavo, no dia que você abaixar a intensidade nos treinos, eu te mando embora. Porque eu só te passei pelo quanto que você se esforçava nos treinos. E teve um episódio legal no Mogi, que eu tinha acabado de chegar e eles precisavam de um gandula, cara, pra fazer o jogo em casa. Aí eu falei, Gandula, cara. Não, mas na época eu já não tinha um ego tão inflado, né? De ser jogador, essas coisas. Falei, eu só quero meu espacinho, cara.
Aí eu fui e falei assim, ô Fred, já... Aí o Fred, quando acabava os treinos, ele ficava correndo ao redor do campo. Aí eu ficava tirei a chuteira devagarzinho, esperei os meninos ir embora. Falei, ô Fred, já tá tudo certo lá com os gandulas? Já cumpriu, já achou os 3, que era 3 gandulas. Aí ele falou, não, tá precisando. Eu falei, ô, se você precisar, eu tô aí. Aí ele parou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou. Não, então já fala com o Francesco, já fala que você quer ir. Aí fui sair daqui de Hugo das Artes, era umas 5 e pouco da manhã, pra ir lá pra Mogi das Cruzes, cara, de metrô. É ônibus, trem, metrô. Pra ser gandula. Caramba. Pra ser visto. Falei, é a minha oportunidade, porque eles vão ver o meu esforço. Eu sei que isso não é normal no futebol. Alguém se propor um jogador se propor a ser gandula. Cara, é muito louco porque assim, as pessoas romantizam demais o crescimento e não gostam de falar como é que é você às vezes dar um passo atrás, como é que é você retroceder. Isso faz parte da nossa trajetória também, pra gente aprender a lidar com o sucesso, porque sucesso não é só você ir pra frente, mas às vezes o sucesso é você também dar um passo atrás pra você lá na frente colher frutos. Muito louco isso aí. Sim, é. E eu já tinha essa percepção pelo que eu tinha passado na Adidas, né? De ser visto. Falei, cara, eu preciso fazer algo diferente pra me ser visto. E ali no futebol era aquilo, cara, porque nenhum jogador ia querer se propor sair de casa 5 e pouco da manhã, eu não tinha carro, não tinha moto, pra ir até Mogi pra ser gandula. E tava um frio danado. Aí cheguei lá, encontrei com o pessoal no estádio, o pessoal, caramba, você veio mesmo? Vim. Aí fui, cara. Fiz meu serviço de gandula. O time, não lembro se o time ganhou ou perdeu. Sei que quando eu voltei, eu já vi que os olhos já estavam diferentes pra mim, cara. Aí eu fui, tinha sido aprovado. Eles pediram meus documentos, já tinha os documentos tudo pronto. Que é uma coisa importante, você tem que estar preparado para a oportunidade. Tudo no jeito. Eles falaram assim, Gustavo, eu preciso que você traga os documentos. Você consegue trazer quando? Eu falei, amanhã. Amanhã? Já tá, tenho tudo. Eu já tava no Ex e os meninos já falavam, né? Cara, deixa tudo pronto, porque a federação é chata, você tem que estar tudo autenticado, tudo certinho. Eu já tinha os documentos prontos para entregar pro Ex. Só que acabou que eu não fui aprovado lá no Ex. Já tava com os documentos em mão, aí no outro dia levei, ó, tá aqui. Aí na mesma semana que o jogo foi, se eu não me engano, no sábado no domingo. Na semana que eu entreguei os documentos, eu já fui convocado para fazer o primeiro jogo. Eu tava lá no elenco. Acho que não lembro se era 24 jogadores. Fui, almocei, aí tem aquela toda a rotina, né, de atleta. Jogador, Aí você recebe o uniforme de passeio, a gente vai, se encontra com o pessoal, almoça lá a gente almoçava numa padaria que era parceria do clube. Vai até o estádio, aí chega lá no vestiário. Eu nunca tinha vivido isso. Do profissional de vocês. É totalmente diferente da base. Por mais que na época é um time de segunda divisão, não tem tanta estrutura, mas tinha já era algo diferente. Tinha meninos que já tinham jogado em clube grande, igual tinha o Luca que já tinha jogado no São Paulo, o Brendo já tinha passado por diversos clubes. Ele já tinha vivido uma estrutura melhor. Os meninos falavam disso, né? Nossa, não tem isso, não tem aquilo, mas pra mim eu tava maravilhado, cara, maravilhado. Era uniforme de aquecimento, essas coisas. Eu sentava assim, eu ficava, caramba, que loucura. Depois de ter passado como gandula, eu tenho até hoje, da federação, eu guardo, que é a autorização pra você entrar em campo. Que eu tenho como, quando eu fui gandula, quando eu fui convocado a primeira vez... você tem que ter uma autorização para poder... Tem um crachazinho, né? Que eles vêm legal. Fazer autenticação. Aí eu falei, caramba, cara, semana passada eu tava aqui como gandula, hoje já tô aqui como atleta. Se Deus permitir, hoje eu vou estrear. Aí eu não estreiei, a gente empatou. Fiz um treino bom na outra semana, fui convocado de novo. Ganhei meus primeiros minutos, um clássico. Foi até que a gente passou lá na Globo, que é o clássico de Mogi, que é a União Mogi e o Atlético Mogi. A gente vinha crescendo na competição. A gente era o bicho papão, né? E o Fred fez um trabalho gigantesco. A gente empatou esse jogo. Se eu não me engano, a gente empatou, a gente ganhou de 1-0. A gente ganhou de 1-0 do União Mogi. A Globo tava lá, a gente fez aquela brincadeira, a gente apareceu lá na Globo, no Brendo deu entrevista. Aí foi isso, cara. Depois de muito sofrimento, vamos se dizer assim, né? Você deixar de ser aquela pessoa que o futebol pede, que você não pode abaixar a cabeça,
entre outras coisas, para você, depois de 2 semanas, estar entrando como titular e fazendo um gol como profissional, realizando o meu maior sonho. Que depois que eu vivi isso, eu vi que meu sonho não era ser atleta profissional de futebol e ter uma carreira, era fazer um gol televisionado, com a minha família assistindo, minha família estava assistindo, e eu fazia a comemoração que eu sempre sonhei. Antes de ter a minha esposa, que era assim, né? Que era 2 L's, que era o L do... Hoje é o L da Luana e o L de Lessie, da minha família estava assistindo. Aí depois que eu cheguei em casa, que eu vivi tudo isso, eu falei, cara, parecia que já tinha vivido tudo que eu tinha para viver no futebol. Aí você vai, né, tentando alguma coisa ou outra. Eu não tinha empresário, chegou o fim do campeonato, a gente não classificou. Aí cada um vai, quem tem barquinha já vai pra sua barquinha, quem não tem se vira. Foi onde que eu encontrei o Felipe, que ele me puxou pra tá fazendo uns treinos com ele. E eu comecei a aplicar aquilo que eu tinha aprendido, cara, e tinha visto. Eu falei, Felipe, ó, eu sei fazer umas filmagens, cara, eu tô aprendendo algumas coisas. Aí no caso já com marqueteiro, já sua experiência no marketing. Entre aspas, né? Eu não entendia que isso fazia parte do marketing, que é o audiovisual, né? Sim. Aí eu falei, cara, eu sei algumas coisas aí. Posso fazer? Ele falou, não, pode fazer, fica à vontade. Na época ele tinha um celular melhor que eu, que era o iPhone 11 Pro, alguma coisa assim. Tinha 3 câmeras, acho que era o Pro. Me entregava assim na minha mão, faz aí. E começava a passar do jeito dele lá, né? É 1 minuto, tá? E começava a acelerar e eu ia pegando, cara, o melhor ângulo, aquilo que eu tinha estudado em questão de movimentação, em questão de cortes. Felipão, é isso. Aí ele começou a postar, cara, o pessoal começou a reagir, começou a trazer seguidores. Aí ele falou, cara, eu tô pensando em entrar pro TikTok. Falei, Felipão, o TikTok é a melhor ferramenta para você crescer, exponencial. Lá o pessoal consome muito, porque a forma que você faz é uma forma didática. Você ensina, não só as pessoas que querem praticar o seu exercício, mas quem quer ensinar. Qual o máximo de visualizações que vocês chegaram assim para poder... Cara, a gente chegou a bater 1 milhão. Mano. Caramba. 1 milhão. A gente bateu 1 milhão em um vídeo. Teve vídeo de 200 mil, 200 e poucos mil, 100 mil. A gente pegou ali uma sequência de 3, 4 vídeos que emplacamos. Tanto que a gente chegou... Nesse vídeo de 1 milhão, chegou mais de 10 mil seguidores. Só desse vídeo. Aí já começou a monetizar, porque era ele que fazia os vídeos, né? Era pegado de outra pessoa. Sim, E um monte de gente começou a comentar. Posta mais. A forma que você fala é muito simples. Tô repassando aqui. Tinha uma escolinha lá da Bahia que comentava sempre. Fiz isso hoje. Show. Vi o vídeo de manhã e já aplicava de tarde. Aí a gente pegou, aí começamos a fazer. Legal. Eu falei, cara, então aquilo que eu estudei não era achismo meu, né? Eu falei, tem resultado, tem imagem pra mim, vender isso. E hoje, que tipo de serviço que você presta? Você trabalha com algumas empresas, eu vi lá que você trabalha com algumas empresas. Isso. Qual tipo de serviço que a sua empresa presta? Hoje eu tenho 5 clientes, que é o Atacado Soares, a rede Atacado Soares, tanto no Teresa como no Campo Limpo, o GIM RMs, o Gelo RMs e Móveis Paraná. Hoje eu faço mais a parte do audiovisual e estratégico. Eu faço captação, edição. Hoje eu tenho um editor, um web design, que me ajuda. Já tive mais, só que esse ano eu tirei mais para mim estudar, para mim conseguir entregar mais, que eu não sou do ramo de bebidas, não era, né? Mas estou tendo que aprender mais para mim conseguir entregar mais para meus clientes. Faço a parte mais estratégica, toda a comunicação interna e externa. Faço gestão de tráfego também. Foi uma coisa que eu aprendi, que eu achei que na época era absurdo. Eu falei, caramba, como que pode isso você conseguir conectar não, né? Aparecer para as pessoas você colocando um mínimo de dinheiro. Na época era mínimo de dinheiro. Hoje você já disputa, né? Sim, e hoje ainda, esse ano ainda aumentou, o governo atual ainda colocou lá umas taxinhas lá pra gente lá que carregou as pernas. Já tá sabendo umas margens pra desviar disso, você? Não, isso aí tem que contar esses segredozinhos aí. Porque não, também tô querendo saber, cara, tá ficando caro, porque tá ficando caro você fazer tráfego pago, o governo tá acabando com os marqueteiros mesmo. E é isso. Pessoal, a conversa tá muito legal aqui. Eu falei com o Gustavo que a história dele era tão interessante que a gente ia ter que dividir em dois podcasts. Já estamos chegando no fim aqui. E eu quero te perguntar, Gustavo, o que você diria para uma pessoa que está
tá pensando em mudar de carreira, mas tá travado, tá com medo, o que você diria para essa pessoa? Tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem, acreditar em você. Você não pode deixar terceiros, mesmo que seja mãe, pai, esposa, namorada, tirar isso do que você tem como intuição. Vai pra cima. Eu brinco bastante com a minha esposa que muitas das coisas que eu faço hoje foi porque ela deu aquele chacoalhão. Eu nunca quis ter uma vida, não vou dizer medíocre, né, mas do jeito que eu nasci e cresci, eu não quero morrer dessa Não aceitava forma. A situação que você estava vivendo no momento. E para você sair dessa situação, você tem que ter coragem, porque não adianta você saber, ter aprendido, se você não tiver coragem para vender, para oferecer e para aplicar. Só isso é muito importante. Depois que eu fechei com o Atacado Soares, o próprio Soares me viu trabalhando para a esposa dele, me chamou para fazer parte dos negócios dele. Show. E um mês depois, cara, a gente entrou naquele negócio do metanol. Caramba. E o Atacado Soares, ele foi alvo da grande mídia, né? A Globo foi lá com 2 equipes, o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal, fizeram aquele trabalho que eles gostam de fazer. De caos total. E a gente apareceu lá de manhã, de tarde, de noite, né? Então a gente teve que se posicionar muito bem. Tive que ter um pouco de calma, porque nessa hora é muita coisa que passa na mente, né? E bolar uma estratégia legal para poder contornar tudo isso. Isso, eu fiz alguns takes deles fazendo a movimentação lá, misturei com um vídeo do nosso diretor, que foi quem deu a entrevista lá. A gente conseguiu criar um material muito, muito bom e foi muito importante porque os nossos clientes que compram lá começou a usar isso para mostrar para os clientes deles que aonde eles compram já tinha sido fiscalizado, não tinha sido fechado e estava tudo certo. Só que não era isso que passava na reportagem, né? Só que a forma que a gente fez foi muito bom. Eles usaram isso. Quando as pessoas viam na reportagem, elas corriam pro nosso Instagram e a gente já estava lá posicionado. Caramba. Então, em vez de a gente perder seguidores, cara, a gente ganhou mais de 2 mil seguidores só nesse dia. Fora o volume de compras, a gente não diminuiu, a gente manteve, porque as pessoas começaram a buscar, porque era aquilo, fez fiscalização, já fechavam as portas, porque tem muito lugar que encontrou coisas erradas. Isso. Aí foi aquilo, cara, a gente conseguiu finalizar o mês muito bem, a gente teve continuidade, passamos pela Black Friday, foi um sucesso, final de ano também, e o movimento não caiu por conta disso. A gente conseguiu se posicionar, estabelecer. Fomos fiscalizados? Sim, mas aqui tá tudo certo. Pode vir comprar com a gente que aqui tem produto de qualidade. Legal, essa época foi uma época bem crucial mesmo. Eu como atendo 2 redes de supermercados aí, eu sei que foi um momento que a gente teve que se preocupar mesmo de trazer para o público que as bebidas são bebidas confiáveis, então eu entendo bem o que você está falando. Gustavo, para a gente encerrar aqui, encerrar não, dá uma pausa, né, que logo mais você volta. Eu quero fazer... Isso é um convite? Já é um convite aí. Gustavo, gente, não deu nem para poder ter os comerciais, a conversa aqui foi tão importante, mas nosso horário aqui no estúdio já está acabando aqui. O que você diria para o Gustavo Lessa que estava iniciando no marketing? Se você pudesse sentar ali com o Gustavo Lessa que está iniciando no marketing, o que você diria hoje? A experiência que você tem. A mesma coisa que eu falei pro pessoal, tem que ter coragem a falar para você, tenha coragem. Porque é um momento que você tá no escuro, você vê aquela flechinha lá no fundo e você tem que ter coragem para dar os passos até chegar lá. E foi o que eu fiz, eu tive coragem de errar, porque eu não sabia, igual como eu fiz com o Felipe. Eu não sabia se ia dar certo, mas eu pedi a oportunidade. Felipão, eu sei isso, posso fazer com você? E ele me deu a liberdade, eu tive coragem de fazer e postar. Depois do Felipe eu trabalhei, a minha primeira cliente foi a Meg. Tive a coragem de abordar o marido dela, que falou sobre o interesse dela. Fui lá, conversei com ela. Foi até uma história engraçada que meu primeiro pacote, meu primeiro contrato que eu fechei, eu ofereci por R$200. Caramba. Logística, marketing e vendas, toda a parte da estrutura, da comunicação. Que doideira. Na hora que eu expliquei tudo pra ela, ela falou, tá, mas quanto que é tudo isso? Eu falei, eu vou fazer pra você por R$200. Ela, eu pago 250. Aí você quebra. Olha que loucura! Aí ela falou assim, se você me entregar tudo isso que você falou, eu pago 250. Aí foi, meu primeiro contrato que eu fechei com ela.
Mantém até hoje meu contrato com ela, mas outros valores, né? Já tem mais de 1 ano e meio que a gente tá junto. Mas ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, financeiramente pagando pelo meu serviço, tudo aquilo, em questão de arte, fly, campanha, essas coisas. E foi vendido por R$200 e quem me pagou 250, cara. Caramba. Mas tem que ter coragem, é isso que eu deixo pra quem tá querendo ingressar, deixo pra mim, lá do passado, que hoje estou vivendo isso agora. É isso. E é isso. Pessoal, estamos chegando a mais um fim aqui do Vozes do Marketing. Eu quero encerrar dizendo, às vezes o que falta não é capacidade, mas sim vontade de mudar. Eu sou o Veríssimo, sou apresentador aqui do Vozes do Marketing. Quero te agradecer por ter permanecido conosco aqui até agora. E quero aqui deixar meu agradecimento especial ao Maico dos Estúdios Pode Certo. E quero te fazer um convite. Você que quiser fazer o seu podcast, quiser produzir o seu vídeo comercial, fale com o Maico. O número é 11 965 70 60 85. 96570 6085. Obrigado por estar aqui. Gustavo, tamo junto. Obrigado por estar aqui. Até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima.